Fala pessoal, vamos fazer um bate-papo sobre o que a Justiça Eleitoral solicitou de diligência na última eleição. Né? Pontos importantes que a gente não detecta no dia a dia da correria. O pessoal pensa em trabalhar e está certo, tem que produzir, mas é fundamental ficar atento a tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Estou com o Everton aqui, contador, a Manu, contadora também, toda a equipe da Logos Contabilidade aqui em Floripa. E o bate-papo hoje, né, Manu? O que tu pode destacar para a gente aí, alguma coisa interessante da Justiça Eleitoral da última campanha? Então, seria interessante falar primeiramente dos gastos, né? O que a gente tem percebido, assim, na hora da contratação dos gastos, na edição do contrato, o que é colocado ali no contrato. A gente viu, assim, nas eleições de 2020, por exemplo, que foi muito cobrado da Justiça Eleitoral que colocasse ali qual seria o serviço, qual seria o horário que aquele serviço vai ser executado, qual é o valor do serviço e qual é o argumento daquela contratação, daquele valor contratado, né? É A importante justificativa também do valor, né? botar a justificativa do Como valor. chegou naquele O valor? detalhamento do serviço, até mesmo quando é mediante nota fiscal, então deixar o mais claro possível, trazer a mais verdade possível para não ter problemas lá na frente com justificativas e nem diligências. O que a gente tem que pensar é que a Justiça Eleitoral, ela está recebendo, alguém está recebendo no seu gabinete uma série de documentos e, de fato, a pessoa tem que ter comprovações, não simplesmente uma nota fiscal, um pagamento, e aí? Não tem orçamento, não tem um contrato de serviço, não tem um contrato, como a Manu acabou de falar, e o Everton que vai reforçar. Quanto mais detalhado, melhor. Aonde vai trabalhar, o Até porque é dinheiro horário. público, né, Gilson? É dinheiro Então, público, é assim, nosso eles dinheiro. pegam pesado mesmo. Até a gente verificou, assim, em algumas diligências inclusive, eles fazem a consulta no salários.com, né? Para verificar se aquele salário ali, aquele valor que foi pago para a contratação do pessoal, se está dentro Da média do da média mercado. do mercado ou não. Tu visse bastante a questão da média, né? Questão da média, porque o que ele trata? Ele trata o menor valor e o maior valor. Então, muitas vezes as pessoas acham que está ali o maior valor, eu posso aplicar ele, mas não. Tudo que nós identificamos foi pela média. E na maioria dos casos foi solicitado devolução. O único caso que nós vimos que não foi solicitado porque foi o valor, a diferença foi muito irrelevante. Então ele acabou não considerando para ter devolução, mas em todos os outros casos nós já vimos desaprovação de conta por causa disso e contas aprovadas com ressalva. Então é muito importante que se consulte no salário.com e nunca pratique o maior valor de mercado, e sim a média da região para sua conta não ser desaprovada. Materialidade além de tudo, né? A gente sempre fala, vamos supor, pensar numa gráfica, eu sempre dou esse exemplo porque é algo muito legal. A gente faz orçamento, contrata a gráfica, se tiver um contrato de serviço para fazer determinado material com a descrição bem completa é importante. A nota fiscal também, botar isso na nota nota fiscal. cor do material, tudo bem especificado para trazer mais materialidade, como o Adilson A pontuou. gente até pensa assim, né? A nossa visão contábil, né? A contratação de pessoa jurídica, nota fiscal. Esse normalmente é o argumento fiscal. Só que quando se trata de prestação de conta eleitoral, por que a gente solicita o contrato, né? Além da nota? Por conta disso, porque na nota não tem como tu botar a descrição de tudo que está acontecendo. E a Justiça Eleitoral vai querer um serviço mais detalhado, o porquê daquela mercadoria está sendo comprada, por exemplo, ali materiais gráficos, camisetas, né? Fez o pedido, comprova, é mais um fato material. Depois recebeu o material ali no seu comitê ou na casa do candidato, faz foto. Faz foto entregando pro pessoal, pro cabo eleitoral, faz foto do cabo eleitoral lá, filmagem, coloca isso em rede social. Vamos falar sobre rede social, tu tens um negócio legal. Um item importante que eu vi tu comentando ontem foi que às vezes é feito a compra de camisetas para uma equipe que foi contratada. Essa equipe contratada, ela tem o nome lá de cada um, o CPF de cada um dessa equipe. Aí vão lá, fazem a camiseta e às vezes empresta pro primo, empresta pro tio, pro parente para fazer, né, a divulgação. Só que se porventura é fotografado
Aquela pessoa com a camiseta da campanha, que não é uma pessoa contratada, pode dar problema. Pode, porque é uma vantagem, né? O candidato está dando camiseta aí para o povo, está comprando voto. Essa vai ser a interpretação, é uma doação. Um outro exemplo que nós identificamos, candidatos na sua boa vontade entregando Bíblia para o pessoal. Não pode, gente. Isso é considerado como uma doação. Isso não pode ser feito. Então tem que tomar muito cuidado com algumas atitudes que são feitas para não ter uma desaprovação lá na frente das suas contas. Importante também, citando aqui uma das diligências que a gente viu, foi relativa à contratação de cabo eleitoral sem compra de materiais gráficos, né? Sem compra de material para divulgação. Naquele caso especificamente, a compra tinha sido feita pela majoritária, né? Mas é importante ressaltar. Claro. Outra situação também que a gente viu foi que teve um candidato que teve gastos ali de gerenciamento de rede social, um valor até alto, e só que ele não teve despesa com impulsionamento do Facebook. E qualquer outra rede social ele não teve. Ele teve simplesmente só despesa com gerenciamento da publicação. Duas coisas importantes, interrompendo, Manu, com relação à rede social, né? Já fazer a alteração do cadastro da pessoa física para o CNPJ do candidato. Isso aí, no início agora e no final depois reverter para o CPF da pessoa física. Acaba-se o candidato e volta a pessoa física. E o impulsionamento, o crédito que você vai comprar, cuidado para levar isso à risca. Puxa, tenho aqui R$50, eu gasto 200 por semana, vou contratar mais 150, essa diferença aqui. Aos poucos, né? Aos poucos. Para não chegar no final da campanha e ficar com crédito. Exatamente. E não ter como fechar, finalizar as contas. É dinheiro público, as redes sociais demoram para devolver, não é uma coisa rápida, aquele valor não vai voltar, o candidato vai ter que botar no bolso dele. E o detalhe disso também, nessa diligência apontada que a gente viu, falava bem claro ali. Se houve um gasto tão alto com gerenciamento de publicidade, por que não há materialidade? Por que não tem foto? Por que não foi atrás de arquivos no Stories, essas informações? Mensagens, enfim, ali das redes sociais. Não teve essa materialidade. Até foi a pergunta, né? Quem gasta R$5.000 com gerenciamento de campanha e não tem impulsionamento? Então, uma situação tem que casar com a outra. Isso tem que ter muita atenção, porque não dá para eu pagar um valor altíssimo para uma pessoa gerenciar as minhas redes sociais e eu não tenho impulsionamento. As informações não fecham. Não tem como eu fazer 2.000 santinhos para entrega e eu não ter contratação de cabo eleitoral. Então, uma informação tem que bater com a outra, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso dá problema lá na frente e cai em diligência. São coisas que parecem simples, como uma média salarial. Parece algo tão simples. Eu tenho recurso, eu contratei a pessoa, ela trabalhou, eu não estou mentindo para a justiça. Mas eu tenho que tomar cuidado. É o valor que essa pessoa tem, mas tem um detalhe aí, Tom. É uma pessoa física, ele vai ser enquadrado na CLT. Não é igual tu contratar um profissional, um CNPJ que está prestando um serviço de consultoria ou administração. Não é. Ele não pode cobrar quanto ele quiser. Aquela pessoa física, ela tem que estar enquadrada na CLT e tem uma média salarial que tem que seguir. Né? Mesmo que muitas vezes essa pessoa, o serviço dela vale, né, o que foi pago, mas a análise do TSE não é assim que funciona. Inclusive, na última, a Justiça Eleitoral falou do salários.com, né? Que lá eles buscavam a média salarial. Eles estão usando essa base. Então, aí, mais uma sugestão, né? Contratou o pessoal, bota lá no contrato tudo que vai ser executado, o horário é muito importante, os dias que serão contratados. Isso. Inclusive, houve uma diligência que a pessoa colocou o período inicial e final. E aí o TSE apontou o seguinte, qual é o dia de descanso dessa pessoa? Não tem? Então, assim, coloca tudo ali para que depois o TSE possa fazer essa média de horas trabalhadas e coloca ali também, normalmente no contrato tem a justificativa do valor. Já faz a consulta no salários.com, que é o site que eles mesmos utilizam, e coloca junto a consulta, junto na prestação de contas, junto com o contrato. Então, assim, depois não precisa explicar. E um ponto importante, desculpa até interromper, o que a Manu falou é a média salarial. Porque R$3.000
é para X horas em que a pessoa vai trabalhar dentro de um mês. Só que muitas vezes os contratos são de 15 dias, de 20 dias. Então, se a média lá tá R$3.000, tu não pode aplicar R$3.000 para a pessoa trabalhar só 20 dias. Tu tem que fazer uma média por hora e ver o quanto ele trabalhou para aí sim tu fazer o pagamento, porque nós já vimos desaprovação por causa disso. Se botou o salário cheio, porém a pessoa trabalhou 15 dias. Então, tomar muito cuidado com isso. Cuidado para não pagar em espécie. Não vai no banco, por favor, e saca dinheiro da conta corrente, porque isso vai dar problema. Tá? Cuidado com os limites de gasto pessoal. Paguem por Pix ou por TED, ou até mesmo por DOC, mas hoje o Pix e o TED aqui, transferência eletrônica imediata. Não usem cheque, os chaves do CPF, muito bem lembrado. CPF, CNPJ sempre. Essa obrigatoriamente, só pode ser esse dois tipos de chave. Mas eu não tenho a chave com o CPF, é o meu e-mail. Não altera, cria uma nova chave. Fazer uma chave. Não usa cheque, né? Evita cheque fica rolando, fica voando por aí. Mas eu não tenho conta. Eu não tenho conta, como é que eu vou fazer? Cria uma conta, hoje você cria uma conta digital aí rapidinho, você abre uma conta digital em 15 minutos, vai numa agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, uma lotérica, abre uma conta poupança, é gratuita, você vai receber um depósito por mês, vai lá e saca, pronto, está resolvido. Né? Tudo transferência eletrônica, porque é assim que fica transparente o negócio. Cuidado com a pessoa que meu tio é aposentado por invalidez, ele pode trabalhar sem invalidez, não pode. Se está recebendo benefício do governo social, não pode, seja lá se é o Auxílio Brasil, se é uma verba de doença, a pessoa está encostada pela Previdência, não pode trabalhar. Tá? Muito importante, inclua essa informação no seu recibo. No seu recibo ou no seu contrato de prestação de serviço, para se eximir de qualquer situação futura. Porque tu não tem como saber, tu não tem como obrigar a pessoa a ela te falar a verdade se ela está ou não está. Então, no recibo, ela mesma já vai assinar dizendo que ela não faz parte de nenhum programa do governo em relação a isso. É importante, assim, apontar o que implica, né? Nós temos ali, o Adilson citou a questão do auxílio. Nós vimos uma diligência que foi contratado ali MEI, né? Que emitiu nota com o CNPJ normal, tudo certo. Só que a justiça foi lá procurar o administrador lá, o sócio, viu que o CPF dele estava inscrito no auxílio de 2020 ali, né? E eles estavam dentro o emergencial, isso mesmo. Os MEIs estavam dentro desse benefício, mas mesmo assim o TSE apontou. E o advogado teve que montar uma defesa explicando que constava lá na lista dos beneficiados os MEIs, mas eles não deixaram de apontar diligência com relação a isso. O que implica também contratar alguém que esteja recebendo auxílios do governo, né? Como, por exemplo, o antigo Bolsa Família, hoje em dia mudou de nome. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Seguro-desemprego, auxílio o que eu penso? Assim, muitas vezes, tu contrata a pessoa para a questão de ajudar, né? Ajudar a pessoa, né? Ganhar um dinheirinho, fazer um trabalho ali na campanha, mas aí a pessoa pode perder esse benefício. Será que vale a pena? É por isso que a gente pede para sempre perguntar, né? O candidato em si, ele vai cair diligência, ele vai apontar, mas quem vai sofrer mais com essa situação é aquele que está sendo contratado, que corre risco de perder o benefício. E o candidato também vai ter que devolver ou até de repente ter suas contas não aprovadas, né? Ou se aprovadas com ressalva, menos mal, mas foi aprovada. Mas o fato de ter um problema sério do candidato é colocar todo em risco um processo de trabalho. Né? Então a gente ressalta essas lembranças aí que são pontos importantíssimos. Né? E falando em devolver, nos exemplos que nós demos de salário, se ele ficar fora da média e for um valor acima da média relevante, eles vão fazer o candidato devolver esse valor para os cofres públicos, tá? Principalmente se ele for utilizado através de FEFEC ou fundo partidário. Então, muito cuidado com isso, para não ter surpresas após o fim das eleições e você ainda ter que desembolsar do seu próprio bolso um valor para devolver para os cofres públicos. Eu gostaria de citar também, Adilson, queria que tu comentasse um pouquinho sobre os gastos do candidato. Ele pode gastar com o dinheiro da campanha dele com combustível, alimentação, ele pode? Nada. Carro do candidato não pode ser colocado na campanha desde que tenha despesa com carro, né? Gasolina, alimentação, hospedagem do candidato, nada. Mas por que, Adilson? Não pode, a legislação não permite. Mas por que, mãe?
está na legislação. E de fato faz um pouco de sentido, porque como é que a pessoa vai dividir, né? Como é que a pessoa vai separar? Ah, botei gasolina, saí daqui e vou em casa, deixo a minha filha no colégio e volto e vou fazer campanha, vou lá no comitê, vou lá visitar uma empresa e tal. Como separar isso, né? Ah, gasolina. Então, assim, ó, muito cuidado, agora é uma eleição praticamente estadual, né? Então as pessoas vão viajar. Nossa dica é que mantenha um controle rígido do controle de deslocamento dessas pessoas, dos carros que estão locados, cuidado com o contrato, com o orçamento, né, com a quantificação de valores. Isso é um ponto importante que o Adilson falou, sobre os contratos. Porque o TSE tem em mãos todos os contratos, sejam de locação ou seja de cessão. Se eu vou ceder o meu carro para o Adilson candidato, vai ter um contrato de cessão de uso. Cuidado, o carro quem está cedendo tem que estar no nome dele do Detran. Então eu não posso fazer um contrato de cessão de carro para o Adilson se o carro está no nome da minha mãe, do meu pai, da esposa. Não pode. Everton, uma pergunta. O candidato, ele não pode gastar, não pode comprar gasolina para o carro dele, certo? Da pessoa física dele. Mas nesse caso, houve uma cessão de um automóvel, de acordo com o que tu acabaste de falar, né? Acabaste de citar, a pessoa que cedeu o carro é de fato a proprietária do carro. Agora esse carro está cedido para a candidatura, o CNPJ da candidatura. Nesse caso, poderia ter gasto com gasolina? Pode ter gasto com gasolina sem problema nenhum, tá? Nossa recomendação é que se utilize sempre um posto como base para te poder o quê? Dentro desse posto, ele vai ter que botar a informação da placa do carro e de quem está abastecendo. Então ali ele vai ter um controle, seja diário, semanalmente ou a cada 15 dias, porque o posto vai gerar um cupom fiscal e a cada 15 dias o posto vai te disponibilizar uma nota de cobertura, acobertando tudo aquilo que foi abastecido para te botar na tua prestação de contas. Não tem vedação e não tem limite. Ah, Everton, então eu posso sair abastecendo quanto eu quiser? Toma cuidado. No contrato de cessão ou de locação vai o modelo do veículo. Hoje em dia é muito fácil o TSE saber quanto que um carro em média faz por litro. Então, se tu estás numa cidade pequena, onde tu tens um pequeno deslocamento, tu não vai abastecer o carro de forma exorbitante, porque vai chegar lá na hora e eles vão ver, pô, é uma cidade pequena. Qual que foi o teu roteiro que tu utilizou? Isso. E tu gastou tudo isso de gasolina? Gente, parece algo que é um mirabolante, mas não, eles pegam isso. Vão pegar, certeza absoluta. Até citando assim, ó. Quero falar sobre isso depois, O que a gente verifica assim, ó, que há duas situações em que se pode gastar com combustível. Uma é a situação que a gente citou. O carro foi cedido para a candidatura e ele pode ter ali o gasto com combustível. Outra situação da locação é que é importante ressaltar que a locação de veículo ela não pode exceder a 20% do total dos gastos da campanha. Uma outra situação que... E já contratados naquele momento, já né? Contratados. Não necessariamente pagos, tá? A legislação fala em contratado. Então você já contratou um gasto no dia 10, isso, no dia 1º de setembro vai pagar ele só dia 15, essa contratação do dia 1º de setembro já conta para o teu limite de 20% de gastos já contratados. Então ele é um limite variável. Esse limite vai aumentando conforme tu tem despesas. Quanto mais gastos, maior o percentual. Mas tem uma outra situação também. Em carreatas é permitido o abastecimento de gasolina de até 10 litros por carro. Como que funciona, como que se administra isso? Vocês poderiam citar? Posso, vamos lá. E vocês me ajudem. Primeiro, a gente não vai nem citar aqui a autorização da Guarda Municipal, da Guarda de Trânsito, e seja lá o que for, que isso aí o pessoal tem que buscar. Mas vamos lá. A carreta vai sair da onde até onde? Vai andar 20 km, vai andar 25 km, a legislação fala que você pode abastecer até 10 litros por carro. Então aí já chama a atenção de qual é a distância do roteiro. Exatamente. Não vai andar dentro de um bairro e botar 10 litros de gasolina. Então tem que ser compatível. Outro, aquilo que o Edson falou, a mesma coisa. O posto tem que estar autorizado, tem que ter documentação, tem que ter a comprovação da placa do abastecimento, quem abasteceu. Então é muita dor de cabeça para a pessoa ter isso, né? E o pessoal está evitando até fazer carreata agora, porque de fato é algo que vai incomodar. Mas ainda cada um por si, ainda nessa questão da viagem aqui, deslocamento, gasolina e tal, importante,
O candidato saiu daqui, estamos em Floripa, foi lá para o oeste do estado. Aí chega lá em, sei lá, Campos Novos e vai abastecer. Bota a quilometragem também, porque a quilometragem vai bater. Quando ele saiu daqui, ele pegou o carro, hoje é dia XYZ, tal hora, estou indo para onde? Para a cidade lá em São Miguel do Oeste. Eu estou com a quilometragem atual de 14.515 quilômetros. Beleza, andou, sabe, 400 quilômetros, abasteceu. Bota no cupomzinho fiscal lá, a identificação com a placa e a quilometragem, porque se não tiver placa, vai dar problema. Vai dar problema. A gente vai contabilizar isso, vai dar problema, né? É claro, tem que ter identificação na placa. Aí, bateu placa, bateu quilometragem, beleza, está comprovado que a pessoa saiu daqui, de fato andou aquilo tudo. E outra, quem leva, né? Não vai pegar um micro do ônibus e vai sair com 50 pessoas. Tem, não estou dizendo que não pode, né? Mas justificativa para isso. Principalmente se estiver usando dinheiro público. Observando sempre. Quem que vai acompanhar? Quais são as funções dessas pessoas, né? Quem que vai assessorar? Exato. Aí então, né, o pessoal pode entender que virou festa isso aí. Observando sempre que essas questões de viagem, seja na parte do combustível, seja na parte da alimentação, tudo isso tem que suprir pessoas que estão contratados para a campanha. Porque o TSE ele vai verificar, por exemplo, na carreata, aqueles 10 litros de gasolina, quem foi lá abastecer? Na nota fiscal tem que estar ali o CPF, a placa do veículo, CPF, placa de veículo, de todos que foram ali abastecer. E o TSE vai analisar se essas pessoas são da equipe ou não. Isso é importante, na alimentação também. Eu queria também, assim, meio que para fechar, citar aqui também o que a gente viu em quase todas as diligências. E que a gente precisa atentar. Acontece que, assim, existe a prestação de contas final e a parcial. A parcial, ela acontece, nós começamos a entrega entre o dia 9 e o dia 13. De setembro. Só que o que acontece? A gente viu, e cai bastante em diligência, que existem contratações que aconteceram antes dessa parcial, né? Muitas delas já no início da campanha, ali dia 16/8. Administrador financeiro. Administrador, cabo eleitoral e assim vai. E muitas vezes esses contratos eles não vão ser pagos antes da parcial. E aí o candidato acaba não enviando o contrato, não enviando essa informação para a contabilidade. E o que acontece? A gente faz a entrega da parcial sem informar que há uma contratação de serviço ou de pessoal ali por conta de não saber. E lá na frente, quando a gente entrega a final, que é quando aquele serviço já foi pago, tem ali um contrato que ele já estava descrito antes daquela parcial. Cai em diligência. É aprovada muitas vezes a prestação de conta, mas com ressalva. Tem toda uma série de trabalho ali para explicar o porquê que aquele contrato não foi declarado na parcial. Isso é importante, né? É importantíssimo. Vamos fazer um comercial aqui. A gente usa a plataforma Essente Jus, né? A maior plataforma do Brasil hoje. São praticamente 1.000 empresas de contabilidade que lá estão associadas. E lá tem um repositório de imagem, a gente é muito chato em relação a isso, né? O pessoal fica falando, mas tem que botar tudo do dia isso. Sim, quanto mais completo, melhor, porque aquilo que a Manu falou é importantíssimo. Tá? Se não está previsto, depois o TSE, o TRE e a Justiça vai perguntar o porquê que não estava. O Ministério Público. Então, assim, façam tudo. Mas, Adilson, vai dar trabalho? É trabalhoso, a gente sabe disso. Contrato da pessoa, contratozinho assinado, tá aqui bonitinho, tal, documentado, declaração que não tem nenhum tipo de benefício social do governo e tal. Assinou bonitinho, documentação está em dia, bonitinho, tem conta bancária, chave Pix ao CPF, chave Pix ao CNPJ, fez tudo documento, já faz um repositório de imagem, já sobe para o aplicativo da Essente, já bota na nuvem lá, já está... É uma dor de cabeça menos. Se deixar, a campanha só tende a tornar mais velocidade, mais contratação e mais gente lá na frente, aí a pessoa não trabalha mais. A pessoa sumiu e tal, rescindiu o contrato. Não, mas a pessoa não está aqui. Ou vão bater na madeira, vai que a pessoa venha a falecer, algum problema de força maior, a pessoa se acidentou no hospital em coma lá, não vai poder assinar, e aquele contrato. Olha a viajada, mas que pode de fato acontecer. E até assim, reforçando essa questão do uso da ferramenta da Essente Jus, nós aqui fazemos treinamento, né, com os administradores. Os próprios administradores ali de campanha, eles têm acesso ao sistema.
Ali eles registram as despesas, a gente sempre orienta que coloque contrato, nota fiscal, o comprovante do pagamento e a materialidade. Principalmente, nós reforçamos muito isso. Materialidade. Esses 4 itens importantes. Por que a materialidade? Uma coisa que até o nosso parceiro Guilherme sempre comenta muitas vezes quem vai poder te denunciar é o teu adversário. Exato. Muito comum. Então, quanto mais materialidade, fez uma carreata, faz vídeo da carreata que foi feita. Para comprovar de que tu fez aquele trajeto. Tu entregou os santinhos, faz uma foto comprovando aquilo ali. Quanto mais informação e materialidade vocês trouxerem para a campanha de vocês, melhor. Exemplo da Essente Jus. Lá dentro da Essente Jus tem modelos de contrato. Então, preciso contratar uma pessoa física, tem um modelo de contrato. Então, assim, vocês vão estar muito bem amparados com todo tipo de documentação necessária para a campanha através da nossa plataforma com a Essente Jus, tá? Um outro ponto só que pode gerar alguma dúvida, que às vezes nós pensamos o quê? Ah, Everton, contratação de pessoal. Tem que reter INSS, tem que reter imposto de renda, tem um vínculo trabalhista? Não tem. A Manu comentou sobre CLT para fins de pesquisa de salário, mas não que ele vai ter um vínculo empregatício com o candidato. CNPJ de candidatura não gera vínculo empregatício. Pessoa física, contrato, recibo e pagamento. Pessoa jurídica, se puder um contrato, que é muito bom, como a Adilson falou, ou um pedido que demonstre um pouco mais do que está na nota fiscal, recibo e o comprovante de pagamento. Trazendo isso junto com materialidade, nós temos certeza que vamos minimizar ao máximo qualquer problema de diligência futuros que vocês têm em relação à aprovação de contas. Até porque é triste, né, Everton? A pessoa foi lá, fez a campanha, né? Procurou fazer tudo certo. Por isso a importância da contratação de um administrador financeiro que faça esse trabalho, porque o candidato ele não tem que estar preocupado com esses detalhes. Ele tem que ter um suporte bom administrativo do lado dele, que esteja cuidando da candidatura dele por ele. E a contabilidade tem que estar ali conosco, alinhado com a gente, onde a gente alinha com o administrativo. Legal. Então isso é importante. Aí chega lá na frente, tá com a bola na trave ali, e impediu por conta de um detalhe que se deixou passar. Né? O relatório 72 horas. Muito importante, para finalizar com uma matéria mais importante. Todo o ingresso na conta corrente do candidato, do CNPJ, todo o ingresso ali a gente tem que relatar em 72 horas. São 3 dias, Adilson, são 72 horas corridas. Sábado, domingo, feriado, vai tudo contado. Né? Sexta-noite, segunda-noite tem que estar o relatório lá. Não deixa para o último dia, pessoal. Pode dar problema no sistema, pode faltar luz, pode dar um problema na internet. Outro detalhe, tem que identificar o número do tag do DOC ali. E a gente tem observado que no aplicativo não tem saído essa informação, porque é um extrato bancário, um home bank da internet consegue, tá? Adilson, estou sem contato, a gente está tendo uma dificuldade com o pessoal, que o banco pede 24 horas, sai correndo, vai na agência pessoalmente, pede para os solicita o extrato direto da agência. Me dá esse extrato agora aqui, pelo amor de Deus, bem detalhado, encaminha para a contabilidade diariamente, repositório de imagem, documentação, já sobe pelo nosso aplicativo, coloca tudo lá. Tira extrato todo dia, bota lá quanto mais melhor para nós. Olha, sobre essa questão, tira o extrato todo dia. Por que é importante? Teve um candidato aqui que nós estamos cuidando, que a Nacional depositou o dinheiro na conta do candidato sem mesmo ele ter enviado o recibo. A Nacional mandou um e-mail informando que seria depositado, solicitando o recibo preenchido, mas a pessoa nem chegou a enviar e daqui a pouco o dinheiro estava lá na conta. Imagina se passa 2, 3 dias por conta de bloqueios do banco e essa pessoa não acessa o extrato. Olha o problema que dá. E não declarar o relatório 72 horas das receitas, isso é gravíssimo. Lembrando, são ingressos de receita, então tem que tomar cuidado com tudo, com despesas, com pagamentos, mas principalmente uma coisa muito sensível é ingresso de receita. Seja ele por doação de pessoa física, seja ele por ingresso na FEFEC ou seja ele para fundo partidário. Um diferencial que nós temos aqui na Logos Contabilidade e também na rede Essente Jus é solicitar aos administradores de campanha ter acesso à senha de consulta no banco.
Então isso é uma dor de cabeça a menos que vocês teriam. Por quê? Diariamente nós fazemos esse acesso e teríamos lá dentro a informação tanto do número do documento através do recebimento do TED ou até mesmo do extrato bancário e também do ingresso dessa receita na conta. Então é uma dor de cabeça a menos para vocês. Para isso nós precisamos ter a senha de consulta. Então são coisas que a gente vai trazendo para facilitar o outro lado e também não ter nenhum problema em relação à não transmissão desse relatório de 72 horas. E cuidado também com o recebimento em dinheiro, né? Recebimento em dinheiro, limite é 1.064,09. É um limite muito baixo. Limite por dia. Por dia. Então, muito cuidado em relação a isso. Everton, Manu, muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal, tomem cuidado a tudo isso. Estamos à disposição. Qualquer coisa, acesse a legislação eleitoral. Se não for associado a Decente Jus, dá uma olhadinha lá no site. Busque informação, chame o seu contador, chame o seu administrador financeiro, o seu advogado, porque é fundamental. Aquilo que a Manu reforçou aqui, toda a campanha feita bonitinho, de repente um detalhe que parece bobo, que o Everton ressaltou também, coloca em risco a tua aprovação de contas. Então assim, ó, toda atenção é necessária. Legal? Boa sorte a todo mundo aí, um abraço. Valeu, pessoal. Sorte, abraço. Tchau, tchau. 30